Fala, Fogão! No próximo dia 24 de novembro vai ter eleição no Botafogo para definir o próximo presidente, que vai ficar à frente do clube de 2021 a 2024. Por conta disso, o Globoesporte.com fez uma entrevista com cada um dos candidatos, sendo eles Alessandro Leite, Durcésio Melo e Valmer Machado, para que a torcida do Botafogo pudesse conhecer os seus planos, as suas ideias em relação a diversos temas que são do interesse do torcedor botafoguense, como, por exemplo, situação financeira do Botafogo, SA, sócio-torcedor, categoria de base, montagem do elenco, enfim, muito tema aí que de fato é do nosso interesse, porque a gente precisa conhecer a visão e o plano de cada um dos candidatos. Apesar desse modelo de gestão a gente não quer mais ver no Botafogo, ele ainda vigora. Então a gente realmente precisa conhecer o que cada um dos candidatos está falando para o futuro do Botafogo. Eu já publiquei aqui no canal a entrevista do Alessandro Leite, comentando as principais declarações, e também do Durcésio Melo. E nesse vídeo eu vou falar sobre as principais declarações do Valmer Machado, o que ele falou para o Globoesporte.com a respeito dos temas de interesse do torcedor. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe no WhatsApp. E além disso, se você ainda não for inscrito aqui no canal, peço que se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 2.500 inscritos. Se você puder fazer parte do crescimento do canal, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para você é que o Valmer Machado se categoriza como um candidato outsider, ou seja, um cara que é oposição de verdade, a verdadeira oposição nessa eleição do Botafogo. Muito porque ele nunca assumiu uma pasta em qualquer diretoria, é conselheiro do Botafogo, mas nunca assumiu uma pasta em qualquer diretoria, e também não faz parte desses grupos políticos mais conhecidos. Ele que durante a sua entrevista bateu bastante no comitê gestor, em especial no Carlos Augusto Montenegro, dizendo que o Montenegro, com essas declarações de que o Botafogo é uma Ferrari no pântano, de que tá falido, não tem dinheiro para nada, que isso depõe contra a imagem do Botafogo, e que na gestão dele, caso ele vença, vai estar proibido falar que o Botafogo não tem dinheiro. Você não tem que ficar falando que não tem dinheiro, você tem que ir a campo e buscar o tal dinheiro novo. Em relação à busca por títulos, já que o Botafogo não consegue conquistar um título de expressão desde o Brasileiro de 95, a gente ganha o Carioca, mas naturalmente isso é um nível bem abaixo de um título nacional, internacional, todos nós sabemos disso. E em relação a isso, ele diz que um dos fatores do Botafogo não ganhar esses títulos tão desejados pela torcida é justamente essa fragilidade na parte administrativa, fora de campo. Essa fragilidade fora de campo acaba afetando o que acontece dentro das quatro linhas e, por consequência, o Botafogo não consegue conquistar os tais títulos de expressão. Em relação ao Botafogo SA, o Valmer Machado disse que ele não é contra o projeto, mas ele defende sim algumas mudanças na maneira como esse projeto está sendo vendido, está sendo estruturado, vamos botar dessa forma. O que ele acredita é que a SA tem que ter uma gestão compartilhada com os investidores, mas também com a participação do clube, porque caso esses investidores, em decorrência da pressão da torcida, por exemplo, pulem fora, o Botafogo tem que estar preparado para isso, porque uma coisa é você administrar uma SA que só visa lucro e outra coisa é você administrar uma SA que também lida com paixão de torcedor. E a gente sabe, naturalmente, que paixão de torcedor realmente é uma coisa muito intensa e quando o time está passando por um momento difícil, com grande expectativa da torcida, como inclusive é o caso agora, tudo fica mais difícil, a pressão fica muito maior. Então ele falou a respeito disso. Sobre a atual dívida do Botafogo, o Valmer Machado comentou que ele não concorda com esses números de 1 bilhão, porque não é isso que aparece no balanço do Botafogo. No balanço do Botafogo, segundo o Valmer Machado, são 700 milhões. Mas vale lembrar aqui, e aqui é um comentário pessoal meu, vale lembrar que essa projeção de 1 bilhão já é considerando esse ano de 2020 também. Quando foi feita aquela projeção de que a dívida do Botafogo deve estar girando em torno de 1 bilhão, não é o que já foi consolidado em balanço financeiro. Balanço financeiro, realmente, a dívida do Botafogo não é de 1 bilhão, mas considerando que ia ficar em atraso nessa temporada de 2020, essa dívida iria crescer, também contando com os juros das dívidas que já estão rolando, e isso poderia chegar na casa de 1 bilhão. Então só um comentário pessoal aqui, de fato a dívida do Botafogo hoje, em termos de realizado, dívida realizada, não é de 1 bilhão, é menos do que isso. E o candidato Valmer Machado, na sua entrevista, além de falar que essa dívida hoje não é de 1 bilhão, também comentou que quem fica falando que a dívida do Botafogo é nesse montante, é justamente para criar mais dificuldades
e com isso ninguém queria assumir. Então essa também foi uma fala do Valmer Machado em relação à dívida do clube. O Valmer Machado disse ainda que o Botafogo, financeiramente falando, é muito viável, mas que o que não é viável é o comitê gestor, que ludibriou a torcida durante um ano em relação ao projeto da SA, que na verdade não passou de uma grande fantasia. Palavras do candidato. Sobre o caso daquela reunião marcada entre o Mufarrege e os candidatos à presidência do Botafogo, que foi marcada no escritório do centro do Rio de Janeiro, em vez de uma sede do Botafogo como General Severiano, por exemplo, o Valmer Machado comentou que ele decidiu não ir a essa reunião porque ele acredita que esse tipo de assunto tem que ser tratado de forma pública, com a devida publicidade, e que ele não iria numa reunião no escritório de um outro advogado para tratar de um tema do Botafogo num local que não tem nada a ver com o clube. Ele também disse que um dos motivos para ele não querer participar dessa reunião era para evitar que depois, caso alguma coisa fosse falada nessa reunião, não poderiam chegar e falar que o Valmer Machado estava ciente disso, porque ele participou da reunião e tudo mais, de uma maneira a atrelar o nome dele à atual gestão e também aos demais candidatos. Então, foi um movimento estratégico do Valmer Machado, vamos colocar assim, não participar da reunião, justamente para que não tenha essa imagem de oposição, verdadeira oposição, arranhada. Vamos colocar dessa maneira. Ele também comentou que apresentou para o Mufarrege uma carta de intenção de um banco europeu, o Alantra, para ajudar o Botafogo na estruturação das suas finanças. Porém, embora essa carta tenha sido protocolada e assinada de próprio punho, o recebimento dela pelo Mufarrege, passado um tempo, o presidente Mufarrege disse que não teria interesse e que o Banco Alantra deveria procurar uma consultoria em São Paulo para que essa consultoria pudesse avaliar se iria avançar ou não com esse banco. O banco então perdeu o interesse, mas o Valmer Machado diz que se ele vencer a eleição, ainda mantém contatos com o pessoal do banco para tentar uma aproximação. Em relação à presença da torcida do Botafogo no Newton Santos, ele diz que a torcida do Botafogo faz milagre, porque não ganha nada desde 95, mas ainda assim mantém uma paixão fervorosa. Disse que é muito complicado chegar a sair do estádio Newton Santos, que o Botafogo não apresenta nada assim de interessante para a torcida e que qualquer público presente no estádio está de acordo com o que o Botafogo oferece. Ou seja, como o Botafogo oferece uma baixa experiência para os torcedores, naturalmente você não estimula a torcida a sempre encher o estádio Newton Santos. Para poder melhorar essa experiência no estádio, o Valmer Machado diz que ele vai conversar com a torcida, justamente para poder pegar essas opiniões e entender o que pode ser melhorado de acordo com o que o Botafogo, obviamente, consegue arcar e fazer. Já em relação ao programa de sócio-torcedor, o Valmer Machado diz que o Botafogo deveria ter 100 mil sócios, mas que como o Botafogo não oferece nada ao seu torcedor, a gente não consegue incrementar esses números. Também fala de conversar com a torcida para poder ver o que a torcida quer em relação ao programa de sócio-torcedor. Sobre o CT, o Valmer Machado comentou que a primeira coisa que ele vai buscar fazer é conversar com o João Moreira Salles, justamente para entender em que pé estão as coisas, como é que está o projeto nesse momento, o que o João e o Walter Moreira Salles pensam a respeito do centro de treinamento. Ele que já fez um contato inicial através da assistente do João Moreira Salles, e ele falou justamente isso, de fazer esse contato, estreitar esse contato, para poder entender o que pensa o João e o Walter Moreira Salles em relação a toda essa questão do centro de treinamento, que a gente sabe tá um rolo danado, tá difícil de sair, e o Botafogo precisa muito dessa estrutura. Para fechar os destaques da entrevista do Valmer Machado, vale falar que o Lanceta vai ser o seu vice, ou seja, é o Lanceta que deve ficar responsável pelo futebol, tá? E o Valmer Machado vai focar a sua atenção nas finanças. Palavras do Valmer Machado. Só que o Valmer Machado também deixou bem claro que ele não contava ficar com a gestão do futebol, porque o que estava sendo falado anteriormente por todas as pessoas que faziam parte do comitê gestor, que estavam tocando o projeto da SA, é que nessa altura a SA teria saído. Então, assim como o do Sérgio Melo comentou que ele não esperava ficar responsável pelo futebol, o Valmer Machado falou a mesma coisa. Porém, ele colocou uma observação, dizendo que ele não contava ficar com a gestão do futebol, até em respeito pelas pessoas que estavam tocando o projeto, tentando fazer, viabilizar a SA. Então, por conta disso, ele acreditava que ficaria responsável pelo social. Agora não é assim que vai acontecer, a gente sabe bem, não saiu o SA, então futebol e social são responsabilidade do próximo presidente. E justamente por isso, a responsabilidade para o próximo presidente, que vai ficar de 2021 a 2024, passa a ser muito maior. Se eventualmente, durante esse período que o próximo candidato estiver como presidente, a SA for viabilizada, aí a coisa começa a mudar. Mas caso o Valmer Machado vença, vale esse destaque. Ele quer uma gestão compartilhada entre o Botafogo e os investidores. Então ele não quer passar todo o controle do futebol para os investidores, ele acredita que o melhor modelo seja a gestão compartilhada.
Mas é isso, Fogão. Esses são os principais destaques aqui da entrevista do Valmer Machado lá no Globoesporte.com. Eu convido você a acessar o site do GE, vai lá na página do Botafogo para ler na íntegra essa entrevista. Aqui eu só coloquei os principais destaques, no meu ponto de vista, da entrevista que foi concedida, mas é sempre muito importante você se informar para poder conhecer também as declarações na íntegra de cada um dos candidatos. Então lá na página do Botafogo você vai encontrar a entrevista do Valmer Machado, do Durcésio Melo e também do Alessandro Leite. Recomendo realmente a leitura. O que você achou dessa entrevista do Valmer Machado? Qual é a sua opinião sobre os planos e ideias apresentados pelo Valmer Machado nessa entrevista? O que você pensa sobre a candidatura da chapa O Mais Tradicional? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Mais uma vez eu te peço, se você puder fazer parte do crescimento do canal, ajudando a gente a alcançar a marca de 2.500 inscritos, eu vou ficar eternamente agradecido. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.